Você que nos ouve, você que nos assiste, chegou esse momento mais do que uma happy hour, viu, Lucas? Um hope hour aqui pra você. Abre aqui, olha, a nossa mesa de hoje, que fantástica. Temos os Meirelles. Ficam perguntando pra vocês cadê o outro Meirelles e todo mundo chama vocês só de Meirelles? Ah, acontece muito. Meirelles, aí olha os dois assim. Tá falando de quem, né? Acontece muito. Bastante. Mas eles têm nomes, Darlison e Lucas. Juntos são os Meirelles. É isso aí. E Abinal Opa, Júnior... tamo junto. E aí, Ih, Wagner? vou embora, gente, porque essa voz... Que nada, filho. Ei, Ele fica aí. começou aqui, a minha voz já ficou parecendo pior do que já é, na verdade. De jeito nenhum. Wagner, prazer estar contigo também, viu? Olha, gente, uma voz dessa no céu, eu quero uma assim. Ah, ele chegou falando, nossa, minha voz tá ruim hoje. Tá ruim hoje, Abinal? Nossa, Tá cansada, né? Tá aquela voz Sei. mais cansadinha, mas... você falou Ou que no seja, céu... a voz ruim do Abinal é 1 milhão de vezes melhor do que a minha, cara. Aí vocês me deixam com vergonha, viu? Aí no céu eu quero cantar igual esses rapazes aqui. Eu quero ter todo esse melhor, carisma do Wagner também. Aí jogou pro carisma, não teve outro jeito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O carisma me salvou. Que nada, Mas, filho, Abinal, prazer já foi ter meu você chefe, aqui. né? Foi meio relâmpago, 6 né? meses, É. 6 meses mais ou menos? Ou foi um Acho que pouquinho foram mais? 7. 7 meses. Fiquei lá na Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Aí, Olha, pô, sim. Eu tentei. O cara fala bem É tudo que eu tenho pra de entregar. onda. Legal, Mas o prazerzaço. Abinal, o pessoal agora tem conhecido ele mais na televisão, porque tá lá todas as tardes no Entre Família, junto com a Verdade. Darleide e o pastor Robson Aleixo. Mas na Rádio Novo Tempo, anos e anos luz aí, né? São ao todo, deixa eu ver. Desde o começo, na Rádio Novo Tempo são... Cara, comecei em 2007, Aham. na Rádio Novo Tempo, mas o rádio mesmo já fez parte da minha vida em 2002. 2002 foi onde tive a primeira experiência numa rádio comunitária, e aí foi onde eu senti mesmo, não, é rádio, é isso mesmo, né, comunicação, tal, sempre gostei. Fora outras formaturas, né, na época da adolescência, cara, sempre chamavam para as formaturas e tal. Eu já fiz Nem- muito também. Às vezes nem a janta ganhava, viu? Era só a Sim. experiência mesmo. Mas era legal demais, vai ajudando aí no nosso conhecimento, crescimento também, é benção, benção. E agora você trabalha você apresenta na rádio o Clube da Música. Isso. Clube da Música, do meio-dia a 1, tamo junto por lá. Vocês já foram lá no Clube da Música com o Nossa, Abinal? Já, várias. várias vezes, Uma né? com o experiência Mário muito rica, né? Clube da Música é incrível. Sensacional. O Abinal é muito bom, cara. Ele é sensacional, eu sou fã também. Que isso, vocês me deixam Vamos entrevistar um pouco o Abinal, depois a gente entrevista louco, né? vocês? Bora. Não, porque São assim, ó, eles aqui, ó. a Eliane, que é a esposa do Abinal, ela trabalha com a gente lá na web, né? E aí, de vez em quando a gente começa umas ondas assim, tipo, Eliane, o Abinal, assim, ele fala desse jeito mesmo? A voz dele é assim? Oi, amor. Porque, gente, né? Por exemplo, eu chego no mercado e falo, obrigado, troco. A moça nem olha pra mim, ela fala, mais um aí nesse mundo, né? Agora, o Abinal, quando ele vai e pega e fala, não, obrigado, e vai embora do mercado, a pessoa fala, gente, é uma pessoa que tem ali uma qualidade nas cordas vocais, Voz né? radiofônica. Pode levar, não precisa nem pagar, não. Já, Que bom se fosse assim, né? Mas você já nasceu assim, Abinal? Ou, por exemplo, você teve aquela coisa que a gente, humanos normais, passam, de na adolescência ficar... Cara, não, deixa eu falar que teve uma vez que eu detestava a minha voz, viu? E porque assim, bem nessa época aí, nessa Da fase, adolescência, adolescência, e aí não estava definido que a gente ia cantar até mesmo na igreja, né? Junto com a congregação, e nos hinos ali, cara, eu não conseguia alcançar nem pra cima, nem pra baixo, era aquela confusão. Aí eu fiquei naquela, ai, nossa, que voz ruim, que voz feia, tal, e fiquei nessa, né? Até que passou um pouquinho, aí comecei a ver, opa, minha voz é um pouco mais grave. Aí montamos um quarteto na escola, né? Teve o nosso primeiro quartetinho. E dali em diante que eu senti, poxa, que legal, viu? Minha voz é pro baixo, é pro grave mesmo. E eu já gostava de rádio, já gostava de ouvir rádio, um radinho a pilha. Acho que era a pilha que meu avô tinha, um rádio daqueles verdinhos, dessa cor do amendoinzinho aqui mais ou menos, só da minha camiseta, né? Aqueles radinhos com aquela antena grandona Sim, e tal, sim. pegava ondas médias, ondas tropicais e tal, tudo. E aí eu ouvia bastante e já tinha o gosto pelo rádio. Quando eu senti que minha voz ela seria legal para o rádio, aí eu falei, cara, que legal. E começaram a surgir convites para formaturas, para eventos
de empresas e até mesmo da igreja, né? Eu falei, olha, gostei. Então, vai dar certo para o rádio. E comecei a correr atrás e tal, e Deus foi abrindo portas que eu nem imaginava, né? Até mesmo minha entrada na Novo Tempo foi algo bem inusitado, muito Deus mesmo, porque não tinha uma faculdade na época, uma formação assim, Sim. só a escola da vida, né? Aham. E é claro que depois eu fiz cursos e vários cursos dentro da área de locução, de comunicação e outras áreas também, e foi desenvolvendo. Legal. Legal. Uau. O Lucas também tem uma voz mais grave, né? Mas você Mais ou chega a menos. cantar baixo? Eu canto baixo, assim, quando precisa, mas minha voz é barítono. Barítono. É, um pouquinho, mas eu enfrentei essa dificuldade também numa época. Eu lembro que eu comecei a cantar, eu era o primeiro tenor, né, Darcy? No quarteto. Primeiro Era tenor? muito, era muito agudo. Não tinha passado pela transição Não, ainda de não, voz? e eu cantava muito agudo quando eu era criança, né? Já cantava quando criança, então eu Aham. alcançava bastante. Então esse processo foi bem doloroso pra mim, da mudança, porque aí eu fui caindo, né? Segundo tenor, aí depois eu não alcançava mais, aí barítono. E aí teve uma época que era baixo mesmo, no ápice da mudança era baixo mesmo, não alcançava. Aí depois estabilizou, né? Eu acho que também por eu tá sempre exercitando bastante a voz, eu acabo tendo uma extensão um pouco maior, consigo Claro. cantar nos graves, Aham. também nos agudos e tudo mais. Mas, assim, sistemicamente mesmo, minha voz é barítono. Cara, e é legal quando de manhãzinha a gente. Sabe quando você tá com a voz bem descansada, né? Aí você consegue dar aquelas notinhas mais Aham. graves e tal, é gostoso, né? Sim, sim. É bom, é bom. Não sei. Donato E aqui, você? É você um segundo tenor ou primeiro tenor? Eu sou barítono É também. barítono também. Barítono também. Na nossa família acontece um É, fenômeno, cara. então. Não tem ninguém com voz aguda. A minha irmã, a Kyla, por exemplo, canta também. Aham. Contralto, segundo contralto. Ela alcança regiões que eu Vozeirão. canto. É, que a É, gente uma canta. vozeirão. Ela canta É. aham, bem grave, com brilho vocal, né? Mas assim, nosso pai, ele é barítono. E a nossa mãe, ela é segundo contralto também. Então, assim, Então já tem uma genética aí. a sim. família toda são de vozes mais graves. Vozes mais graves. Eles não cantam, né? Os nossos pais não cantam, Sim. mas assim, Ah, ok. São afinados, enquanto eles, todos afinados. enquanto a gente canta, a gente percebe isso na voz deles. né? Aham. É, a gente canta no Da louvor. família, quantos que cantam ali? Tem a sua irmã, a Kyla, né? Que já até esteve no Clube da Música com a gente. Sim, sim. Aham. Ela canta, tem mais outros que Então, cantam também. a né? São nossa quantos família, irmãos? assim, a gente herdou essa genética musical, assim, né, do nosso pai, mas não dele. A família do meu pai, Família. todos os irmãos dele são músicos, aqueles músicos de ouvido e tudo mais, assim, que muito sensitivos. Ouvido absoluto, Exato, toca por ouvido. E aí ele não, meu pai não, mas aí os filhos dele nasceram porque... Pegaram essa genética Exatamente. É. Então, assim, todo mundo praticamente dos irmãos canta, ou cantou em algum momento da vida. Aham. Só que Na aí, igreja, assim, né? exatamente, são afinados, conhecem, conseguem cantar, assim. Mas profissionalmente sou eu, o Darlison e a Kyla, que atuamos. Mas aí vem a pergunta, porque assim, né? Até quando a gente vê essas duplas que fazem muito sucesso e são irmãos, Zezé de Camargo e Luciano, é que eu tô no Chitãozinho passado, né? Chororó. Então eu sei esses. Mas eu sei que hoje em dia tem uns mais modernos que eu nem conheço direito. Mas aí, como é que você decide? Tipo assim, vocês, irmãos, também cantam, mas vocês não vão cantar com a gente, não, tá? A dupla vai ser aqui, ó, vai ser nós dois. Como é que acontece essa divisão aí da família? Na verdade, assim, é a gente que foi doido de escolher. Ele- Todos A eles. gente pediu sua opinião, ele falou, não. Essa era a opinião. Eu me lembro que as minhas irmãs falavam, quando eu terminei o ensino médio, eu ia fazer Aham. direito, né? Porque eu levava jeito pra coisa, pra argumentação e tudo mais. E aí eu falei, cara, não quero não, vou fazer música. Porque eu tinha feito o primeiro show, assim, ingressado na escola. E aí eu vi, olha, as pessoas querem ouvir as minhas músicas, já que eu escrevia naquela época. Aí eu falei, eu vou fazer música. Meu Deus do céu, Lucas, faz direito, pelo amor de Deus. E aí eu, não. Ajuda a sustentar essa casa, Lucas. Por favor, não tem condição de estar te mantendo depois, não. Pois é. Aí hoje eles ouvem as. Nossa, É. muito legal, tem irmãos que cantam e tudo mais. Mas eu acho que é mais isso, é que a gente escolheu um caminho É. que nenhum deles escolheram outros caminhos, né? A gente acabou. Esse amor pela música falou mais alto, né? Sim, sim. Na gente, assim, tipo, na questão do que fazer durante a vida inteira. Né? Mas o Mais G Norte, ele começou na família de vocês? Como é que foi? Ele começou com um projeto familiar, Foi né? projeto familiar, Marginorte. É, Que era, assim, eu, o Lucas e a Kyla, por nós estávamos mais próximos ali na faixa etária, então era a gente, né? Eu sou 3 anos mais velho que a Kyla e sou 8 anos mais velho que o Lucas. Então a Kyla ela é 5 anos somente. Então, assim, a gente sempre esteve mais próximo. Então, nós cantávamos juntos nas igrejas, nós já moramos juntos também, porque é uma realidade, né, de lá do Amazonas, de quem é ribeirinho, sair de casa para morar fora, para morar na cidade, por exemplo, né, para estudar e tudo mais. Então, a gente era sempre junto, sempre junto.
E aí, foi isso que foi acontecendo, né? O projeto ele começou como um projeto familiar, imagina. exatamente. Era, a gente, era Não tinha eu, nome nesse tempo, né? era eu, o Darlison, a Kyla e o Adalto, que é o Isso. esposo da Kyla, né? Isso. Tanto é que a música Transbordar, por exemplo, é uma composição minha, do Darlison e do Adalto. Cara, o Adalto compõe muito Muito, também, é né? aquela é. frágil embarcação. Minha frágil embarcação. do Ah, Adalto. é dele também. Quando me chamar, do Adalto também. Não, porque tem essa várias. música Transbordar é uma música. Eu nem vou dizer assim que eu amo essa música, porque eu acho que muita gente ama. Não é uma coisa que você ouve e é uma música que, passou aqui. Não, é uma música que te impacta muito. Ela fica, Fica. ela fica. Né? É uma letra muito A gente não forte. imaginava. Não imaginava mesmo. Não imaginava mesmo, cara. A gente achava assim que era uma música comum mesmo, né? Aham. E foi inclusive o próprio Adalto que falou Sim. pra gente, falou assim, cara, essa música é muito A gente boa, tinha tal. construído já o refrão e a estrofe, né? O Darson começou com a ideia do refrão, aí chegou, aí construiu a estrofe junto com ele, e aí não tinha ponte ainda. Nesse processo da música, o Adalto olhou e falou, cara, essa música é muito boa. Vocês não querem me dar pra eu gravar pro meu coração? Não. Se é boa, é nossa. Então. Agora, tem uma coisa que eu acho muito legal, Wagner, é essa questão de compor, né? Principalmente em parceria. Quando você compõe uma música sua mesmo, não digo eu, porque eu não sei compor não, viu? Essa parte eu não peguei não. Mas eu vejo, né, pessoal falando que é muito diferente você compor a sua música e compor com outras pessoas também. Então, essa do Margem Norte, a Transbordar, foi composta por vocês três. E aí, como é que chegar num consenso também, né? Pra compor uma música é diferente Como é que demais. acontece? Muito interessante isso que o Abinal colocou. Como é que acontece praticamente? Tipo, não, vai transbordar. Não, eu acho que transbordar. Como é que faz isso? Transformar. Rima com o quê? É. Fica todo mundo olhando pra cima, alguém dá ideia. Como é que acontece? É um processo Cara, você catártico. Assim. Não dá. Imagino. Não dá pra. Primeiro que não tem uma fórmula, né? É. Não tem uma fórmula pra Aham. compor, assim, no sentido de como saem as nossas músicas. Óbvio que existe uma fórmula para compor algumas coisas, se você quiser. Aham. Você é músico, você vai acabar. Mas a questão da música que tem alma, que é o termo que a gente usa, né? A música é realmente que não é aquela música que só pra vender. A música que a gente faz na nossa vida, falando de coisas reais pra gente. Isso não tem fórmula. A gente vai variar. Às vezes vai vir uma melodia, às vezes vai ficar uma melodia na cabeça o tempo todo. Já aconteceu várias vezes isso. Ficar o ano inteiro uma melodia na minha cabeça e não sei como tirar ela da minha cabeça até que saia uma música. Às vezes a gente escreve coisas, né? O Darcy escreve coisas, eu escrevo coisas e ficam por aí aquele monte de texto. E aí chega um momento específico, a gente junta e sai, né? Então cada música, literalmente, cada música nossa vai ter uma Foi de história um jeito. específica. Tem um processo. Muito. Essa, por exemplo, o Darlison, ele trabalhava de monitor, né, Darlison? Lá no eu colégio. Lá no colégio. E aí ele começou a cantarolar esse refrão. Tu és santo. O Darcy, ele gosta de imaginar, né? As pessoas cantando junto. Então ele fica, cara, imagina as pessoas. Tu és santo. You are A cara do holy. povo cantando junto mesmo, né? Verdade. Aí ele chegou com essa ideia pra mim. Aí, tá bom. Vamos dar uma música legal. Aí a gente senta junto. Aí, assim, a gente debate muito. Sim. A gente é muito fácil compor, porque, assim, a gente, na hora de compor, a gente deixa o ego completamente de lado, assim. A nossa forma de trabalho é essa, na verdade. A gente tenta não deixar o ego atrapalhar, porque o ego atrapalha muito. Então, assim, se a ideia for melhor que a minha, cara, eu vou aceitar, porque vai colaborar, entendeu? Não é só porque não é minha ideia. E a gente tem esse pensamento muito, então é muito fácil compor. A gente sempre vai estar construindo algo até ficar algo satisfatório pros dois, assim, e por isso sai algo tão legal, diferente. Então, na Transbordar foi muito isso. Ele trouxe, e aí, beleza, vamos fazer. Aí eu comecei a escrever a estrofe, né? Aí, tipo, trouxe essa ideia da melodia da estrofe, do vem, minhas redes sociais e tudo Aham. mais. E ficou por ali. E aí, depois de meses mostrando pro Adalto, aí o Adalto cantou a ponte, literalmente. Enche-me, transborda-me, enche-me. É, tipo, isso que faltava. Cara, é um negócio Foi, muito. Que Encaixou coisa, perfeito. né? muito Monta o Deus, quebra-cabeça. né, cara? é. Exato. Exatamente. É, E não parece, né? Você olha ali, Exato, a você olha obra completa, composta, você né? não percebe essa... Jamais. A gente tem música, a música do Lucas mesmo, Estou Com Você, que ele escreveu em 2014. Muito boa. E aí em 2019... tinha 15 anos quando eu fiz Não, essa música. 2021. 2021, não foi? Foi, 2021. 2021 eu 21. pedi dele a autorização. Falei, cara, eu sinto que Falta ela uma precisa de estrofe. mais uma estrofe. E aí vem a parte do peito, a esperança, É, mais aí assim. Aí você Aí eu criou. escrevi, Aí eu pedi a autorização dele, obviamente, Aham. né? E aí eu, cara, fiquei lá batendo cabeça, e aí eu falei, né? Já que ele fala de voo, aí a gente colocou no peito a esperança,
as melhores lembranças de quem partiu sem medo de arriscar viver as melhores histórias, né? Que foi o que nós fizemos, né? A gente fez exatamente isso. Então A gente tem tratou uma essa parte história. da música que foi composta muito antes da Muito gente antes. Só que fazer conecta. qualquer coisa e uma depois, no pós. E mais ainda, por um adolescente de 14 anos e depois por um adulto de 32 anos. Exatamente. E ainda assim conecta. Cara, que legal. E eu fico pensando, ele com 14 anos compondo música, eu com 14 anos. Eu tava brincando de barro, de terra, colocando terra no caminhãozinho. Mais ou menos isso. Nossa, mas eu era um adolescente difícil, cara. Imagina, artista, né? Tipo, nossa senhora, muito sensível e tudo mais ali. Eu tava prestes a viajar, primeira vez de avião, eu nunca tinha viajado de avião. Aham. Então aí fica aquela coisa, né? Nossa, eu tenho que fazer uma música sobre isso. Mas que metáfora eu vou usar? Eu era muito espirituoso. A vida, né? A vida como um voo, essas coisas. Eu acho massa, assim, porque essas músicas... É diferente, por exemplo, de Quanto Amor, que é uma música que eu já escrevi, já era, assim, adolescente adulto, quase, 20 anos, né? Vamos dizer assim, né? A linguagem, né? A forma como a gente vê o mundo, ela vai mudando. Então eu nunca escreveria essa música se eu não tivesse aquela idade. Essa que é a questão. Estou com você, por exemplo. Eu não escreveria ela hoje daquela maneira, né? Então há preciosidade também na questão da ingenuidade, né? Da inexperiência e imaturidade. Há beleza nisso, né? Há coisas a acrescentar pra gente, né? Na forma como a gente escreve. Então eu acho muito bonito as fases que a gente vive na composição mesmo. Todas elas parece que vão conectar de alguma forma com as pessoas. Não importa se eu tinha 14, se o Darson tinha 20, não importa. Vocês falaram sobre melodia e letra. Tem alguém que é mais forte de melodia, outro que é mais forte em letra, as coisas meio que nascem juntas. Porque tem um clássico, assim, da música adventista, que é Lineu Soares e Valdeci Lima. Né? Inclusive, tem uma das músicas mais ouvidas que a gente já gravou foi desses com dois. Deus. Falar com Foi Deus. dessa dupla. Exatamente. Porque é isso, né? O Valdeci cria a letra e o Lineu a música, né? E dá um casamento muito perfeito, assim. Vocês... O Lucas, ele é melhor de melodia, ele toca instrumento, né, muito bem, inclusive, vários instrumentos. O Lucas, ele é completo. Eu sou mais de apoio, eu sou mais de letra. Às vezes tenho também ideias de melodia. Eu sou mais... eu acho que é mais sensorial, né? O Darson trabalha muitas sensações. A gente mais trabalha sensações, muito bem junto mais porque, tipo, é muito tempo convivendo, né? Então, eu acabo lendo ele rapidamente. Quando ele quer fazer algo, ele não precisa dizer, às vezes, formular, explicar. Eu já entendo, aí a gente já vai... O legal é isso, essa sensibilidade. Até você comentou um pouquinho antes, né, na adolescência ali, essa sensibilidade que você já tinha, era meio sensível, né, com as questões. Os artistas, a gente vê muito disso, Sim, né? com Principalmente certeza. na Sim. composição, tem que ter essa sensibilidade, né? Para perceber, às vezes, o canto de um pássaro, o balançar das árvores, sei lá, alguns detalhes que às vezes passa despercebido por nós, Aham. que pega, já não isso pode virar música e tal. É uma sensibilidade que tem que ter, né? Para quem A gente... vai compor. A gente para imaginar, às vezes, coisas, né? Momentos, né? Então, às vezes a gente vai compor alguma... Eu lembro de Pôr do Sol, né? Pôr do Sol é uma canção nossa que quando nós compondo uma parte dela, a gente falou assim, cara, vamos imaginar saindo de casa, olhando para trás, e aí tentando trazer o que você sente nesse momento, né? E aí eu imaginei um outro momento da minha vida. Quando eu morava lá no interior do Amazonas, no Ribeirinhos, uma das coisas que eu mais gostava, como lá é uma região muito quente, não tem vento, não venta quase, muito pouco. E úmido, né? Só que lá na frente de casa tinha algumas árvores. E aí vinha o vento do rio lá para casa, assim, pegando nas árvores, né? Então o que eu gostava de fazer? Sem camisa, né? O ribeirinho ama andar sem camisa. E aí eu gostava de correr contra o vento, né? O contra o vento eu ia lá pra beira do rio. Então eu corria assim, né? Tipo, querendo voar, né? E aí lá tem a frase no começo da música: caminhando contra o vento eu estou. Para o céu eleva os olhos, porque você olha para o rio e você olha para o céu automaticamente, né? E algumas das experiências nossas, elas são compartilhadas, né? Apesar da gente não ter Exatamente. crescido junto, né? Por conta da diferença de idade. Mas, tipo, essas sensações eu conheço, por exemplo. Exatamente, ele Então- sabe disso. Então aí, tipo assim, eu lembro que a gente tava compondo no carro isso, né? Sim. Quando o Darson falou disso, me veio à mente na hora um riff no violão, que é o riff da música, que é bem marcante, né? Que é aquele riff difícil de tocar, né? Que você fica tocando o bordão O que no é riff contratempo. pra gente ignorante musical? Sabe, assim? o meu violão Eu não também tá tava aqui, aqui senão tentando eu ia fazer mostrar mais. essa Mas sabe aquela parte marcante do instrumento musical?
nessa música é o tan, 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 do violão, sabe? Uhum. Isso seria o riff, né? Tá. Na Quanto Amor tem um tan, 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 isso seria o riff da música, do instrumento, né? No caso do Pôr do Sol, foi muito pensado nisso. Tipo, você vê que o bordão ele fica tocando no contratempo e ele simula o passo, né? Da gente caminhando e correndo legal. contra o vento. Porque o passo ele não é simétrico, a gente não anda bonitinho, a gente anda descompassado, ainda mais quando tá correndo contra um vento, né? Então, ele simula isso na música. Então, quando começa a cantar, quando a letra vem, ela inconscientemente alcança a melodia e a harmonia que foi criada, né? Tipo, elas se conectam, é uma linguagem escrita que se conecta com a linguagem instrumental. Aí você Fantástico pergunta, mas isso, foi hein? pensado isso na hora de escrever, de produzir? Não, é essa música? sensação pura. Na hora a gente vai... Na simplesmente- hora A gente de- explica isso agora, Na hora entendeu? simplesmente vai. E um detalhe sobre essa música, Pôr do Sol, depois vocês aí ouçam lá na plataforma digital, a gente lançou pela gravadora Novo Tempo. A melhor gravadora. Exatamente. Gospel. É a melhor. Não tem outra Best. igual. Essa música, a gente terminou de compor ela com plateia. A gente tava indo pra faculdade. A gente começou e a gente terminou no meio da PUC-PR, com os nossos amigos do curso de música, todos ali olhando a gente terminar a música. E, tipo, Que e loucura. aí a gente disse, "Não, mas vamos terminar a música, vamos, né? Eles gostavam de ver, né? Eles conhecem o nosso trabalho, eles acompanham, né? Essa música do clipe que vocês gravaram lá, que tem... Numa montanha. Então, a gente gravou num pôr do sol. Sim, que é lindíssimo, assim. A música fecha exatamente No pôr do sol. Cara, é um negócio Sensacional. surreal. Agora, eu tenho perguntas, Abinal, aqui pra esses dois, que vão para além dessa coisa artística e incrível. Porque como é que são os perrengues da viagem? São dois irmãos, como é que irmãos funcionam? Eu te dou um rim, mas não pega minha bala, né? Então, mas antes até da gente falar sobre essas coisas, eu só queria dizer, você que tá assistindo esse episódio enquanto tá indo pro ar ou tá assistindo... Hoje, quinta-feira, né, o dia do lançamento do episódio, você tem que ficar muito atento porque a gente está às portas do maior evento que a Rede Novo Tempo de Comunicação tem. Nós 4 estaremos lá. Sim, sim. Que evento estamos falando? Estamos falando do Toque da Fé, Anjos em Ação. Tá chegando, viu? Dia 25, né? Dia 25, a partir das 8 da noite aqui na TV Novo Tempo. Gente, tá demais. Lindo. E o legal é que foi feito toda essa questão do toque da fé, passa por uma cronologia, né? Vem desde o toque da criação, o toque do pecado, o toque da redenção terminando, né? Fantástico demais. Não dá pra perder, né? Não dá. Você que está acompanhando a gente, então, acompanhando a gente agora, neste sábado, 25? 25. 25 de novembro. Você que está assistindo esse episódio aí, sei lá, você já está no futuro, então você pode ir no NT Play porque tá lá, inclusive, você pode assistir. Mas você está acompanhando a gente agora aqui no presente, então é dia 25 de novembro, esse sábado. Começa às 8 horas da noite. Os Meirelles vão estar cantando, vai ter muita gente legal, o Abinal, a Darleide, o Robson Aleixo, né, a equipe lá do Entre Família, os apresentadores da Novo Tempo, todo mundo no Anjos em Ação, que é um momento que é uma grande celebração da Novo Tempo. É um momento onde a gente vê, onde o toque da fé de fato aconteceu, com todo esse conteúdo que é gerado na Rede Novo Tempo de Comunicação, em todas as mídias, e isso chega até você que nos acompanha, e isso transforma a sua vida. Então é sempre muito emocionante. Esse ano, eu não sei se eu posso falar coisas. Cris Magalhães, que coordena Anjos da Esperança, que não nos ouça. Mas, cara, tem um palco, não posso falar isso, né? Dos dois Dos ambientes dois ali? palcos. Não, acho que não A gente dos pode dois falar que tem dois estão palcos, que um é lindos. externo, outro é interno? Não sei se pode. Pois é, acho que... E agora? Vamos deixar, né? Cara, tá demais. muito bonito, não tá? Demais. Tá muito lindo. A gente passou ali, meu Deus, tipo assim. Esse ano vai estar gigante, muito né? de tirar o fôlego, assim. Verdade. A gente costuma dizer, né? Até outro dia a gente comentou lá no Entre Família, que é como se fosse um Oscar. E a premiação são as vidas transformadas, né? Pelo poder de Deus atuando através da Rede Novo Tempo e dos Anjos da Esperança, que são as pessoas que fazem com que tudo isso seja possível, né? Porque sem os Anjos da Esperança não tem Rede Novo Tempo de comunicação. Então eles que mantêm, a gente vai conhecer ali testemunhos, né, de pessoas que tiveram a vida transformada pela TV, pela rádio, pela web, pela gravadora, e acompanhar esses testemunhos de pessoas que fizeram a diferença através da doação
que foi possível transformar a vida desses que a gente vai conhecer o testemunho também. Então, sensacional, não dá E pra tem perder. uma coisa muito legal que vai acontecer esse ano, que é o seguinte, o programa começa às 8 horas da noite ao vivo, e aí são 4 horas ao vivo na televisão e também na web, também na rádio. Você vai estar lá na rádio também esse ano? Também, estamos lá, estamos aqui. Tá aqui, tá Todos todo os lugar. lugares. Então, né, a partir das 20 horas, 8 horas da noite, rádio, TV e web, todos conectados, transmitindo esse mega programa. Com esse palco aí que a gente não devia ter falado, mas falou um pouco. Mas aí o que acontece? A gente vai estar ao vivo na internet a partir das 7 horas da noite, 19 horas, fazendo um grande esquenta para o que vai acontecer a partir das 8. Vai ser aqui no cenário do Hope Hour, a gente vai receber pessoas que vão estar participando do Anjos. Nós vamos falar de projetos que estão acontecendo. A Esperança, nossa inteligência artificial, que estuda a Bíblia com tantas pessoas, vai estar, eu não diria em carne e osso, mas diria em pixels e bytes. E estará com a gente aqui no podcast, nessa tela aqui, ó, conversando comigo. Então, a partir das 7 horas na internet. 7h30 a gente entra na televisão já também, a partir aqui do Hope Hour. E aí, 8 horas a gente entrega pro palco um dos dois, e vai estar lindíssimo, vai ser incrível, então não perca. Inclusive, o Anjos em Ação é um momento de celebração, mas é um momento também onde a gente ouve quais são os grandes sonhos que a Novo Tempo tem para conseguir chegar mais longe, para conseguir fazer mais, para conseguir atingir mais pessoas. Então a gente sempre diz, né, que o momento do Anjos em Ação é aquele momento onde a gente se sente tão tocado com tudo que tem acontecido e a gente quer que isso avance muito mais, que sempre tem aquela doação especial que a gente guarda para esse momento. Então, a gente está preparando já um link que te leva direto para um WhatsApp para fazer a doação, que é novotempo.com/doar. novotempo.com/doar. Você entrou nesse link, vai chegar no WhatsApp e você já pode começar as doações específicas para o Anjos em Ação 2023. E tem o Pix, que a gente já conhece, né? anjos@novotempo.com, que é o e-mail, anjos@novotempo.com. As doações já começam para que a Novo Tempo continue fazendo esse trabalho tão incrível de levar a palavra de Deus e levar esperança para tantas pessoas. Então, recado dado, não perca, 8 da noite, sábado, 25 de novembro. Você do futuro vai assistir no NT Play. Verdade. E o NT Play, para quem não tem a plataforma ainda, tem que baixar, né? Tem o aplicativo Isso, que você pode baixar aí nas lojas da Apple ou da... Como chama a outra? Do Play Store. Play Store, isso mesmo. E tem o site também, né? ntplay.com, você acessa lá a plataforma, funciona lindamente. Inclusive tem todos os programas, mas tem a programação da TV 24 horas rodando ao vivo e a programação da rádio, tanto aqui a programação nacional quanto a programação local de todo o Brasil, toda a América do Sul, lá no NT Play. Tá ali Darlison, por favor, mostrando que ele é um NT Player. Com certeza. Mostra lá de novo que não pegou, Darlison. Mostra aberto aí, gente. Ah lá, tá lá o NT Play, ó. Você que tá só ouvindo, o Darlison está mostrando ali o aplicativo no celular Evidências dele. também, que é o novo programa do... Lá também tem um NTP Live Session que tem os Meireles cantando. Tem! Um Lindíssimo. programa maravilhoso, Lindíssimo. um projeto. Enfim, né, gente? Sensacional. Acompanhem. Mas voltando desse momento incrível Anjos em Ação, eu deixei a pergunta polêmica. Estamos apresentando casos de família aqui hoje. Como é que é, gente, isso? Vocês são esses irmãos? Assim, o Lucas até comentou, você também, né? Tem uma diferença de idade. Tem Aí, mas também, assim, são o quê? 8 anos? 8 anos. 8 anos faz muita diferença quando você é pequeno. Exatamente. Mas hoje, já não sei se faz muito. Você puxa a orelha do Lucas e fala, menino, não faz isso? É o Lucas que puxa a minha. O Lucas é o sensato da relação. Olha, houve um tempo, né? Eu já fui um adolescente, né? E eu morei justo na fase da adolescência, eu morei com o Darcy, O né? Lucas mora comigo desde os 11 anos. Aí ele tinha... Você tem uma ideia, o Darcy tinha minha guarda. Documento Sério? judicial. Guarda dele. Darcy tinha minha guarda, aí completei 18 anos, aí... Foi embora. Vazou. Foi pra vida. Mas aí depois, no ano seguinte, ele foi morar comigo. Aí foi o Foi, contrário, foi exatamente. a guarda dele. Aí o Lucas tinha a guarda do Darlison. E agora Exatamente. ele me E continua até sustenta, hoje. Exatamente. Então, aí, assim, hoje em dia é muito tranquilo, porque é muito tempo de convivência, mas a gente já teve muitos atritos normais, assim, de irmãos. Ah, mas né? muito tempo de convivência aí complica mais ainda, né? Não tem mais Pior assim... que pra gente facilitou, assim, É. porque a gente trabalha junto, né?
E a gente tá desde o começo, né? Desde quando era muito mais difícil. Hoje é difícil, mas antes era muito mais, era o triplo, né? De dificuldades pra qualquer coisa que a gente queria fazer. Então, meio que assim, a gente não tem mais essa dificuldade de resolver os conflitos. Sei. a gente Encontraram um caminho. A gente tá Sim, sempre pensando em resolver, porque a gente Sempre sempre soluções. a gente sempre tá lidando com soluções. muitas coisas. É. São muitas coisas que dependem da gente. São vários projetos ao mesmo tempo. Muitos. E a gente nem vê quando acontece. Quando a gente vê, já tem mais um projeto que tá acontecendo, né? Parece Você tem irmão, Abinal? Tenho 2 irmãs. Ah, 2 irmãs. Talvez seja mais simples, É. né? Não, mas rolavam as Rolava também. Ô, se rolava. mais rola treta. Não, porque, já. por exemplo, eu tenho um irmão mais novo, né? São 4 anos de diferença. Então, hoje não. Hoje a gente tem uma vida também bem tranquila. Acho que amadurece, né? Aí todo mundo já é pai, né? Então, tal. Aí lembre da risada. Né? Dá risada. Mas eu lembro, por exemplo, aquela coisa, né? Da vida simples, regrada. Então, não era todo dia que a gente tinha um Yakult. Era, né? Tem o dia do Yakult. Yakult não precisa patrocinar a gente, mas tá aí de graça pra vocês. Aí a gente tomando aquele Yakult, economizando pro outro, Aquele depois furo fica... bem pequenininho, né? Furo com agulha pra você ir puxando bem Porque de o leve. outro que tomou rápido ia se lascar, né? Que eu falei, eu ainda tenho. E aí começa a fazer aquele negócio de ficar fazendo uma inveja pro Sim. irmão, né? Mas a gente tem personalidades muito diferentes. É um abismo de diferença, meu, com o Darcy. São os dois polos da psicologia representados. Eu e meu irmão... Meu irmão é da área de programação, então ele é uma pessoa calada, quieto, tímido. Eu também, né? Só que não, né? Mas como que é a diferença de... E é muito louco porque nós dois trabalhamos com arte, né? Nós dois somos artistas mas artistas com personalidades diferentes. Isso é muito engraçado. Muito. Darcy, ele é extrovertido. Darcy extremamente. fala pelos cotovelos, tá o tempo todo falando, fala e gosta de ficar falando. Eu já sou muito quieto, eu tô economizando energia o tempo todo, né? Quando não estou precisando, eu não estou falando. Estou quieto, de boa. E Darcy é sociável, eu já tenho dificuldade, assim, né? Eu já fico quieto, perco, a bateria descarrega muito rápido, aí tenho que ficar sozinho um pouquinho A de bateria novo. social. Aí depois volta de novo e tal. E isso, às vezes, sempre foi um problema isso. Hoje não é mais, assim, mas Hoje não sempre é foi, mais. porque a gente era muito diferente. Então, a gente imagina. É, As coisas que o Darson gosta vão ser diferentes, né? Tipo, total. as coisas que ele faz pra descansar são diferentes das minhas, né? Tipo assim, por exemplo, o Darson recarrega com pessoas, parece. Quando ele tá no meio das pessoas, ele tá recarregando. Eu, ao contrário, tipo... Eu me carrego sozinho, agora eu vou lá com a galera. E gente, aí volta. 2 dias depois, aí, então, a gente sempre teve atritos relacionados a personalidades. Os atritos sempre foram muito específicos Até sobre se isso. compreender as personalidades, né? exatamente. Então, hoje, terapeutizados, a gente... Devidamente terapia medicados. Devidamente importante. medicados. Literalmente, exatamente. Aí a gente consegue se compreender melhor. Então a gente teve alguns atritos, por exemplo. Hoje nós somos os Meirelles, né? Aí na pandemia, né, que nós começamos como uma dupla. Mas antes, o Lucas sempre foi sempre achei o Lucas assim um menino muito, um gêniozinho da música. Ele sempre cantou muito bem, desde criança. Então eu sempre, como eu sou 8 anos mais velho que ele, eu sempre quis apoiar ele, né? E aí eu queria eu queria colocar ele no mundo da música. Então, quando ele falou que ele fez o primeiro show dele, eu fui o produtor do show Sim, dele. o Darson que organizou tudo, né? Organizei, consegui o auditório, imprimi os ingressos. Tinha uma influência lá na igreja local, lá em Porto Velho. Vendemos os ingressos, nós lotamos a Deu casa. 200 pessoas. 200 pessoas. Era muita, a gente Era pagando olha, R$10 Eram pra gravar o 120 CD. lugares, a gente conseguiu espremer, colocamos 200 pessoas. E detalhe, era gente de todas as idades, né? E aí, pra mostrar o trabalho do Lucas. Então, eu sempre queria mostrar ele. E aí entra as diferenças. Por quê? Porque eu sou essa pessoa, assim, comunicativa. E como o Lucas era um artista, eu queria que ele fosse essa pessoa para poder ele engajar mais. E com o público... Mas ele não era assim. Eu ficava assim, cara, você precisa... E eu começava a dar Você aula queria um Lucas influencer, Exatamente. assim. Blogueiro. Vou mudar aí- esse cara, mas não tinha E aí como. não ia. Então, assim, aí nós tivemos alguns atritos em relação a isso. Aí, hoje não. Depois que ele, né, nós começamos a dupla, aí mudou. Aí cada um agora tem o seu caminho, a sua área, e aí a gente se completa, né? Acho que a gente nunca pensou que se completaria dessa forma, né, Luquinhas? Sim, não, a gente sempre Nunca. trabalhou junto. Sempre trabalhou desde junto. sempre, mas
hoje a gente consegue visualizar melhor, assim, como funciona muito bem. Né? Exatamente. Porque o Darcy tem qualidades que eu não tenho, e vice-versa. Então, Quais qualidades? Porque o Darson encheu sua bola aqui agora. eu falei, ó, a primeira das coisas, né? O relacionamento com as pessoas, ele é a base hoje de, cara, vou ser ousado. 80% do sucesso de algo vai ser baseado na forma como você se relaciona com as pessoas. Uhum. E o Darcy, ele tem essa qualidade, assim, inata. É um negócio que ele não se esforça pra isso. Ele É não natural. Ele não tá se forçando quando ele manda mensagem aí e tal, fica ligando e pá, e conversa e tal. E consegue as coisas. O Darcy consegue qualquer coisa. Então, qualquer coisa. Opa! Darson tem uma Darcy, lista aqui o pra Darcy, você. Vou puxar o minha Darcy listinha. consegue qualquer... A gente fala assim, a gente brinca no Margem, né? Que é o nosso outro ministério, né? O projeto. Cara... Pro Darson fazer, basta a gente falar assim, eu duvido, Darson, tu fazer isso. Ele faz isso comigo. A gente fala isso, a gente fala, o que a gente precisa mesmo? A gente precisa disso, a gente precisa que paguem o jantar pra gente. Darson, eu duvido se tu consegue Desse que jeito. paguem um jantar pra gente. Ele vai e consegue. E assim, dele vinham as ideias mais ousadas, né? O Darson, ele ousa porque ele não tem medo de fazer nada, né? Ele não mede os riscos. Parece, né? Ele Porque o Darson tem uma cara calma, uma cara... Só a cara. Só a né? cara. Aí assim, então ele não tem medo de arriscar. O Darcy Aham. não tem medo de errar. Isso é uma qualidade que eu acho sensacional. Você não tem medo de errar. Porque eu sou extremamente oposto. Para eu fazer uma coisa, eu Pensa traço muito. todo um projeto antes, Lucas, né? você é um Meço organizado. todos os riscos. E é isso em demasia é ruim, porque às vezes não sai. É perfeccionismo, né? Tipo, Sim. eu tenho muito disso. Eu melhorei muito, mas antes, por exemplo, era muito difícil para mim lançar qualquer música. Porque nunca estava pronta, nunca fechava. E eu aprendi muito com ele que, assim, às vezes você tem que decidir, cara. Tipo, pra gente lançar, vai ter que chegar no final e pronto, se encerrou e fechou, né? Fora a habilidade dele de administrar as coisas, né? De liderar por amor. O Darcy Aham. consegue liderar pelo amor. As pessoas amam o Darcy, por isso que elas seguem o Darcy. Cara, Isso é uma Olha! verdade. Sensacional. E o legal, até eles conversando aqui, falando, acho que é por isso que dá muito certo, né, Wagner? Porque um acredita no outro, um ajuda o Tem outro. uma admiração mútua. É uma admiração mútua, porque quando o Darlison, né, viu todo o talento no Lucas, ele poderia dizer, não, mas esse talento era para ser para mim, não para ele, né, que é mais novo, tal, como assim, ele já tá compondo, tá isso, daquilo. Não, ele quis o quê? Incentivar o irmão, colocar para cima, fazer shows para ele, né? É, Cara, e isso Meu é primeiro muito legal, violão, bom, né? Muito. o meu primeiro violão foi o Darcy que comprou. Ele Olha fez só. a vaquinha e comprou. vaquinha. Sempre Usando as a primeiras influência. coisas. Exatamente. Fez a vaquinha, né? Porque comprou, a gente não tinha dinheiro nem pra... Meu Deus do céu. foi. Mas Darcy fez a vaquinha, eu pegava emprestado o violão de um Sensacional. colega meu. Foi, eu fiz na vaquinha. 2 vezes por semana, um colega meu emprestava um violão velhinho pra mim, que eu queria aprender, e eu ficava esses 2 dias, o dia todinho, aí devolvia pra ele. Aí, tipo, e aí quando ele viu que eu já tava tocando, mesmo com essa dificuldade toda, aí ele correu atrás e literalmente conseguiu pra comprar um violão. Tipo, eu não conseguiria jamais fazer isso sozinho, né? Foi, e assim, não, e mais ainda, quando você falou sobre isso, eu entrei na música por conta do Lucas, por causa dele. Porque como eu falei, né, o Lucas mora comigo desde os 11 anos, e aí ó, ele começou ele já sempre amou música, mas quando ele começou aprender a tocar violão, então ele falou assim, mano, se você me der um violão, eu aprendo a tocar em um mês. E aí eu falei assim, então beleza. Aí foi quando eu corri atrás e fiz a vaquinha, Uhum. né? E aí compramos o violão pra ele, paguei uma boa parte sozinho nessa vaquinha, né? Mas aí a gente desenrolou. E aí com um mês, o Lucas chega lá e fala assim, aprendi a tocar e fiz uma música. Eu falei assim, ué, mas como assim? Você já aprendeu a tocar e já fez uma música? Não é uma coisa de cada vez? E aí ele me mostrou a música e tal. E aí eu fiquei agora assim, sabe aquele sentimento de pai? Assim, tipo, o que que eu vou fazer pra potencializar isso? Isso quantos anos ele tinha? Tinha 13 anos. 13 anos. 13 anos. E aí eu fiquei assim, o que eu faço pra potencializar? Porque eu não sei tocar, eu não sei escrever, eu não fazia nada disso, né? Eu só gostava de animar a torcida, né? Era um- Essa animal, Animador de torcida. E aí eu falei assim, pensei, né? Cara, vou escrever alguma coisa pra ajudar, pra ver se eu consigo, tipo assim, mostrar que eu tô presente, né? E aí eu comecei a escrever. Falei assim, Luquinha, eu escrevi isso aqui, coloca a melodia, pra motivar ele, entendeu? Aham. Cara, aí nisso, não começou a nascer as músicas? E eu comecei a entrar no mundo da música por conta dele. Então, se eu sou um compositor, foi por conta do Do Lucas, Lucas. né? E aí começou essa parceria, e escreveu alguma... Então, assim, a partir disso foi. Mas foi assim que começou pra mim, né? Eu nem sabia escrever, Eu tô achando que o Lucas, ele aprendeu a tocar o violão
com a música que ele já tinha composto. É verdade. Compôs a música e tava tentando Pior que repetir o fazia som ali isso. no... Eu fazia esse tipo de coisa, eu Fazia lembro. mesmo. Eu lembro que eu pegava o Inário, né? Detalhe, né? Eu não sei como isso, cara. É coisa que não dá pra explicar. A gente não tinha internet em casa nessa época. Né? Não tinha internet. Então eu não ia lá na internet olhar os vídeos do YouTube. Eu simplesmente via as pessoas tocando e eu falava, cara, eu queria tocar isso. E aí eu olhava, eu sempre fui muito observador, né? Então eu ficava olhando. Quando eu via alguém tocando muito bem assim, eu ficava vidrado assim, ó. Observava tudo que ele estava fazendo. Aí nesses 2 dias, que era terça e quarta, que esse meu colega me emprestava violão, eu tentava reproduzir aquilo e ficava. Então por isso que eu desenvolvi uma forma minha de tocar, porque eu não Sim. aprendi com um professor, né? Então, tipo, cara, eu toco fazendo coisas que às vezes é errado para um violista clássico, né? Tipo, depois na faculdade que eu fui entender, mas aí eu falei, não, é legal, a sonoridade fica diferente por conta disso, né? E aí, tipo assim, eu me lembro que eu pegava as músicas do Inário, que eu gostava, e eu não sabia ler cifra, porque não tinha internet em casa, fui aprender isso na faculdade só depois. E aí eu falava, tá, eu vou tocar do meu jeito, então. Aí eu criava uma notação musical lá, escrevia pra eu lembrar de fazer os acordes, né? E tocava do meu jeito as músicas. Então isso desenvolveu um lado meu, por exemplo, da produção em si, da criação, né, musical, da produção musical. Porque eu buscava, um misto de referências da minha infância e tudo mais, para poder formar a forma como eu tocava. Tipo, não foi com base em alguém. Isso foi muito louco, assim. E aconteceu dessa maneira, né? Tipo, foram desafios, mas na hora a gente não vê como desafio. Sim. Era só, tipo, vamos É um lá, processo, eu quero né? tocar. É isso, e assim, uma das minhas qualidades, né, assim, que eu falo que Deus me deu é de acreditar. Eu acredito muito nas pessoas. E quando eu vi o Lucas tocando, eu acreditei nele, né? Então, mesmo ele errando as notas lá na frente, tocando lá e cantando, eu acreditava. Eu falava assim, cara, eu sempre motivava, né? Sim, sim. Nossa, eu tava, toda vez que ele tava cantando lá, eu tava aqui acompanhando e tudo, né? Porque eu acreditava. E realmente acreditar, acho que em alguém, nas pessoas, ele é um fator decisivo para muita coisa. Às vezes a pessoa não é tão boa naquilo, mas quando você acredita, você valida aquilo que ela tá fazendo, né? É E verdade. a consequência pode ser maravilhosa, né? Eu acho que talvez venha daí isso que o Lucas falou, de que as pessoas te seguem por essa liderança muito nata. Porque quando a gente admira alguém, a gente, né, apoia alguém, primeira coisa, a gente está se esvaziando da gente mesmo, aquilo que o Abinal falou, né? Poderia rolar uns ciúmes ali, por que não é ele? Por que não sou eu, né, tal. Então, você se esvazia de você e você ama aquela pessoa, você Sim, dedica ali coisas para aquela pessoa e aí a recíproca vem, né? Sim. Que é pelo reino, né? Pelo É. reino, nós temos um chamado muito especial, né? Que é a nossa história, que é de onde nossos pais conheceram o evangelho. Então, assim, a gente está aqui, nós temos pouco tempo para salvar. Porque a Bíblia fala que 1000 anos para Deus é como um dia. Agora imagina, sei lá, no máximo 100 anos, né? Nós temos pouco tempo para salvar. Então, o que fazer nesse pouco tempo que temos para salvar, né? Então, esse é meio que um lema que me guia, né, na minha caminhada. Às vezes é tão frenética a nossa vida, mas pra gente é normal por conta dessa percepção que a gente tem do mundo, assim. A gente não sente que tem tanto tempo. É essa que é a questão. Exatamente, A gente nunca sentiu que teve tanto tempo pra fazer as coisas. Por isso a gente sempre, tá, não tem dinheiro, mas vamos fazer assim mesmo. Vamos dar um jeito de conseguir isso pra fazer, porque a gente não pode esperar até ter pra poder conseguir fazer. Então, tem dificuldade isso, tem aquilo, tá, cara, vamos tentar resolver, mas a gente tem que fazer. Então esse sempre foi o impulsionador, assim, essa ausência de tempo. A gente sente que o tempo ele é escasso, assim, ele é pouco, né? E a gente não é eterno, a gente é limitado. Plena consciência. Exatamente, em vida, a gente é limitado em vida mesmo, não é só a morte que limita, a gente é em vida mesmo. Eu não sei até quando a gente vai conseguir fazer isso, mas enquanto a gente puder, a gente vai estar nesse frenesi para fazer as coisas mesmo. Verdade. Agora o Darlison falando aqui de que acreditava sempre em você. Agora alguém que sempre acreditou em vocês foi a dona Odineia, né? Sim. A dona Odineia, essa sim acreditou desde o começo. Sempre. Que grande bênção a mãe de vocês. Ela né? é incrível, né? Ela é a nossa maior apoiadora, né? Nunca pôde em recursos financeiros, mas hoje ela consegue os nossos seguidores, né? Quando a gente tá com ela fala assim, consegui alguém para seguir vocês. Quando chegar na cidade que tiver internet, olha lá que o Francisco está seguindo vocês. Demais. Ela é uma pessoa, assim, né, pelas orações, né, pelas profecias dela,
Ela e nosso pai, né, nossos pais, Dona Odinete, seu Jurandir, sempre foram pessoas, sempre foram, eu acredito que os protagonistas de tudo que nós somos hoje. Eles são os protagonistas, né? Porque eles acreditaram, desde pequeno, eles sempre disseram, vocês irão partir, vocês vão sair. Vai chegar o momento que vocês vão sair. Eles sempre acreditaram no legado do chamado que eles tiveram. E assim, eu não sei como isso, mas eles acreditaram, né? Enfim, inspiram a gente. E daí vem aquela música, né? Simples Oração Simples e a música Oração. Pai. Cara, eu chorei muito já com essas músicas Ah, deles. são lindas mesmo. A Simples Oração. A gente também. Não, sensacional. O clipe foi gravado lá Foi até na casa de vocês mesmo, Foi, né? lá no Onde- Acará. Na casa de vocês, a região ali, à beira do rio. E é tão gostoso a gente ver isso, que a gente vê um pouquinho da história de vocês, Sim. ver de onde vocês saíram, lá do interior, né? Tem como do colocar Amazonas. aqui, Fabrício, pra ir rodando o clipe enquanto o Abinal tá falando, que eu também tenho uma coisa pra falar disso depois, que é muito bonito. De repente o pessoal pode ir dando uma acompanhadinha aí. Verdade. Não, sensacional a gente acompanhar, né? Toda essa trajetória, toda a história, saindo do lado interior, acreditando, né, nessa missão que Deus trouxe para vocês e através da oração da mãe de vocês, do incentivo dos pais, né? É. Da dona Odinéia, do seu Jurandir e os irmãos também, né? A família como um todo Sim. impulsionando vocês. Todo mundo apoia, né? Todo mundo apoia. O legal, nós somos 7 irmãos, né? E de todos eles, todos apoiam. Assim, nós nos apoiamos mutuamente. Quando alguém consegue alguma coisa, todo mundo tá sempre junto. Então, para esse, por exemplo, isso foi uma grande conquista pra gente, conseguir ir gravar um clipe lá no Lago do Acará. Porque hoje só nossos pais moram, né? Dos 7 filhos, todo mundo mora fora, né? Mora longe. E conseguimos reunir todo mundo, cada um por conta própria, obviamente, e conseguimos reunir todo mundo para gravar esse material, assim, sabe? Num período, gente, cada um com seus afazeres, com suas famílias, né? E fizeram acertos em trabalho para estarem lá, e nós conseguimos juntar todo mundo nisso. Olha lá, ne- tá ne- nesse rodando lugar. Simples Oração aqui na Coloca tela. aí em 4K. Coloca em 4K, isso, é verdade. Começa já com a oração da mãe de vocês, né? Começa. Orando por vocês. Uma oração que foi uma oração antes das gravações, não foi uma oração pensada. mesmo? Aham. A gente ia Foi. gravar e ela. Tudo tem oração. Essa cara, oração tudo. foi a oração antes da gravação mesmo. Da A gente gravação. tava na Aham. roda de oração, vamos começar a gravar o clipe. Ela começou a orar e o Fer, que é sensível demais, Aham. né? Uhum. Já ligou a câmera e já começou a gravar o áudio dela. Então é um Foi. áudio, tipo, espontâneo, real. Um da abraço pro oração dela. Fernando Monteiro, que é Exatamente. grande parceiro da Web, Sim, dos Bayside Mistérios de Film. Olã. Exatamente, Exatamente. sensacional. Bayside tá com a gente. Sensacional. Você sabe, eu sigo vocês e aí eu adoro quando vocês estão de férias lá e vocês mostram tudo, não é muito legal? Porque é isso, né? Vocês estão aí bem nesse clipe aí que a gente tá vendo, vocês estão bem nesse ambiente aí da casa e essa coisa que vocês estão lá no lago e todo mundo curtindo esse momento A sensibilidade dessa cena, né? lindíssimo. Ele pegar ali. Ó, Não, as férias deles são assim. Só que eles não estão vestidinhos bonitinhos assim. tá com muita roupa, Tá e mais próximo, camiseta. Mais próximo desse mais aí, próximo né? desse É, isso aí. Somos Esse é o nós, nosso né? campinho. Ó, o nome desse campo tinha o Maracanã, né? Então esse era o Maracangalha. Maracangalha. Tinha 2 nomes. Por um tempo se chamava La Bomboneira. É mesmo? Era, por causa do Boca Juniors. Isso aí é uma cena muito comum nossa. Pra mim, esse é um dos takes mais bonitos, né? Que é o lago. Gente, o Lago do Acará é um lugar assim. Meu Deus do céu, quando a gente tá chegando lá, o coração já começa a acelerar, que vem também, né? Já desbloqueia as memórias, Sim. né, ali. E aí, só que vem aquele vento gostoso, sabe? O cheiro do lugar, o cheiro das flores da E floresta. aí já vem a memória, Meu tudo que Deus, vocês memória afetiva. passaram também Nossa, para poder chegar onde vocês estão hoje. É E ali, ó, o reflexo do ministério que a gente tava conversando aqui. O Lucas tocando violão e o Darlison fazendo trabalho pesado. Eu ali só segurando. Pô, mas eu vou falar, pra manter a canoa parada, tem todo um jeito, tá? Ah, é? No remo ali, senão você fica rodando com a canoa. Porque tem uma correnteza, entendeu? Ah, Então você sim. tem que estar remando, então você tem que estar ali fazendo a pose e apoiando, porque o remo, ele é o leme aquilo ali é um casco, né? Na verdade. Por que é um casco? Porque aquilo é uma árvore. Que vai talhando a árvore. Exatamente. fazer o- Ali não são tábuas, é uma árvore que foi entalhada. Ah, é tipo esculpida. Exato. Pra fazer Exatamente. o... Então é um artista que faz um casco. Por quê? Técnica do entalhe. Porque se ele ficar torto, ele vai ficar penso ali. Tem que ser perfeito.
E eles conseguem fazer isso. A canoa... Meu pai consegue fazer essas coisas também. Que legal. Ele é um artista. É o artista da família do meu pai. É. Falando sobre essa coisa da vida de vocês e essa situação toda aí de Amazonas, né? Os ribeirinhos, e vocês vêm dessa cultura. Como que é isso? Porque você estava falando, né? Acho que uma frase que você falou, usou do seu pai, assim, um dia vocês vão sair. Aham. Então, sempre tem isso de que, olha, vocês estão aqui, mas o futuro de vocês vai ser fora dessa comunidade para, sei lá, estudar Sim, sim. numa maior condição. É algo um tanto comum, assim, né? Porém, depende muito da estrutura familiar, né? Porque tem famílias que são mais fechadas ali, né? Que querem segurar, querem manter. Tem ali o ninho, né? Uhum. Né? O ninho cheio. Exatamente. Então, tem famílias, na nossa família nós temos também, né, pessoas próximas que têm esse cuidado de estar ali sempre protegendo, né, dentro do ninho. Nossos pais são diferentes. Eles sempre pensaram da gente voando. Assim, sempre, desde pequeno eles prepararam a gente. Filhos, vocês estão conosco, mas vai chegar o momento. A gente cresceu. Então, aí, quando o Lucas fala de vivências parecidas, são essas. Nós, 8 anos de diferença, porém, isso foi algo que aconteceu conosco, com nós dois, né? Embora em faixa etária diferente. Vocês irão partir, vai chegar o momento. E aí foi alimentando a gente com o desejo de voar. Então, existem pais lá que preparam os filhos para o ninho, e existem pais como os nossos que preparam os filhos para voar. E eles, uma coisa interessante dos nossos pais, isso sempre foi de forma muito inconsciente que eles fizeram isso. Isso. Na oração, por exemplo, essa oração da minha mãe, desde criança a gente ouve isso. Sempre orou assim, sempre orou. E na época a gente não entendia, mas foi ficando na cabeça. Um dia a gente... preparando. Só que eles são humanos. E na hora de realmente ir embora, não foi fácil pra eles. Imagina. Eu Não tava, foi eu fácil. tava aqui pensando. Porque Eles tinham essa consciência, mas eles foram relutantes na hora de deixar a gente ir imagino. embora. Bastante, né? Tanto o Darcy quanto eu, né? Então, assim, mas eles tinham essa consciência. você ainda mais novinho, Nossa, muito mais difícil. Nossa, tinha que fazer várias reuniões. Foram muitas reuniões aí. pra mãe, deixar. eu vou cuidar. Pode deixar. Ainda bem que eu tinha um certo respeito, né, da família. Verdade, senão Darcy, Pra ele tinha. poder. já era, mas não deixava sair. Pra poder liberar pra ficar comigo. Agora, um assunto que passa muito, inclusive, em quem vai lá no Clube da Música, né, Abinal? A diferença de quando existe, de fato, um ministério. Não é só uma carreira onde vocês cantam, fazem show, e tem aquela coisa de atrair multidões, né, e likes e essa coisa toda, mas é um aspecto muito ministério que vocês fazem. E aí vocês encabeçam 2 ministérios. Um que tem vocês dois, Aham. os Meirelles, e tem o Margem Norte. Sim. Fala pra gente um pouco isso, que diferença isso é, como é que é pra vocês essa situação de eu tenho um ministério musical, eu não administro uma carreira musical. Primeiro, né, a gente sempre fala, nós não somos somente cantores, nós somos ministros, né? Então, a gente, em todo lugar que nós vamos, nós não podemos deixar apenas música. Porque cantar por cantar, muita gente canta. Nós não podemos. Nós, assim, amo a música de vocês. Ok, nós vamos cantar. Mas a gente precisa deixar alguma coisa além disso. Então a gente tem que deixar alguma palavra, a gente tem que deixar algum afeto, qualquer, nem que seja um sorriso. A gente precisa deixar algo além da própria música, porque é o combo, né? É esse combo. O ministério é exatamente isso. O Margem e os Meirelles eles são diferentes, né, Luquinha? Explica em relação aos termos técnicos, sonoridades, a proposta. Rufis, como é o nome? Riffs. Já fui pro Rufis aqui. Fala, o Russo já ia... E rufem os tambores. Então, tem uma coisa também que a gente tem consciência, e isso acaba sendo o norteador da forma como a gente lida com o ministério. A gente não encara como se a gente tivesse 2 ministérios, ou 3, porque a gente Quando faz eu muitas falei coisas. 2, o Darson me olhou, parecia uma metralhadora mesmo. Olha, foi Como assim, 2? a gente- Será que eu tô falando uma coisa errada? Não, é que a gente encara dessa maneira. Realmente, pra quem olha e fala, são 2 ministérios musicais, porque é a linguagem que se comumente usa, né? Mas a gente só tem um ministério, que é a música. Pra gente é muito claro isso. Aí esse ministério, ele tem vários braços, né? Por exemplo, a gente tem os Meirelles,
que é a dupla de irmãos que cantam uma música indie folk, né? Folk pop, que tem um estilo musical específico, que fala de forma mais profunda sobre as coisas, um pouco mais reflexivo, que conta a nossa história, que fala de Deus a partir das nossas vivências, né? De uma forma um pouco mais poética, com uma estrutura de poema mesmo. E é um projeto, esse projeto dentro do Ministério da Música que a gente tem. O Margem Norte é um outro projeto que tem mais 3 pessoas, né? Que tem uma finalidade um pouco diferente, que é cantar junto com as pessoas. Os Meireles cantam para as pessoas, né? As pessoas ouvem os Meireles cantando. Geralmente cantam, mas não é essa a finalidade. O Margem não. O Margem é todo mundo cantando junto. Então as músicas vão ser transbordar, vai ser esse tipo de música. Uma música que vai envolver as pessoas, que elas não vão ficar ali para ouvir, elas vão cantar junto. Então é o ministério de louvor que a gente conhece na igreja, né? É o ministério que vai para cantar junto com as pessoas. Automaticamente esse projeto acaba virando mais, né? Porque as pessoas gostam de cantar junto, né? Só que a gente faz outras coisas também, é aí que tá. Por isso que a gente encara como se fosse só um ministério. Nós atuamos na educação adventista também, nós somos regentes de corais, né? Nós temos os corais, lá você tem um coral Tincap, tem um coral Tincab lá de Curitiba, que a gente faz músicas específicas para eles também, que eles são protagonistas. Então a gente atua... Inclusive até tem vídeos deles, né, que vocês produziram. Sim, junto com vários eles ali clipes. pra clipes, né? Sim, vários nas redes clipes. sociais. Então a gente também... Além disso, também a gente agora está lançando um livro. A gente tá lançando um livro também. Também? Exatamente. Ah, é? Tá lançando um livro. Nem tá no script. Não tá no script, né? a gente já fala sobre isso, mas para fechar aqui, a gente também tem, a gente trabalha com outros artistas, a gente ajuda outros artistas também no Exatamente. processo, através de um selo que a gente tem. Então, a gente atua em várias esferas da música, somente com um ministério. Então, aí é a forma como a gente consegue, porque se a gente for pensar assim, não, são 2, aí fica difícil. Porque assim, Dá conta. a gente não dá conta. Então, a Vocês gente pensa têm, que é um. vocês têm um ministério e diferentes ferramentas Exato. para trabalharem esse ministério. Exato. Os Meireles, Margem Norte são diferentes ferramentas para públicos diferentes, públicos distintos, né? Então a gente busca atender o máximo que a gente consegue, né? E essa ideia do livro também é uma coisa interessante que não tá no script, mas é importante. Não, mas bota aí que livro é esse? Que Pois livro é. esse? Então- Qual o tema? O nome do livro é A História Continua. Já explica muita coisa, né? Nós sempre falamos que nós temos vários capítulos da nossa vida, a gente não sabe em qual nós estamos, né? Mas esse é a parte 1. A parte 1 é o começo da nossa história. Não da nossa história em si ainda, né? Mas começando de como chegou o evangelho lá na nossa comunidade. Então a gente sempre conta essa história de onde nós passamos, porque nós temos uma ordem, né? Quando nós saímos de casa, a ordem de casa foi assim: filhos, onde vocês forem, contem a nossa história. Então nós seguimos isso. Só que nós fomos numa igreja esse ano lá em Cuiabá, e aí nós fizemos uma semana de oração especial. A gente nunca tinha feito, na verdade, música e palavra, né? E aí, no final, a Jojo, que é a esposa do pastor, a Jojo Longo, esposa do pastor Sério. Célio Longo. Gente, eu quero falar Campos Longo toda vez. Meu É Deus do porque céu. vem automático, né? Exatamente, Campo Longo. E aí, com C ainda, do pastor Célio, ela falou assim: a história de vocês é muito bonita para ser contada apenas por vocês. E aí, como assim? Ela falou: então, vocês precisam escrever um livro dessa história. Eu falei: tá, mas a gente não sabe como escrever. Falei: não, eu sou escritora, eu vou doar o livro para vocês. Cara, que E aí a gente ficou assim: meu Deus do céu. Que legal. E aí ficou, que nome a gente coloca para isso? Como nós dividimos a história em várias partes na semana de oração, a gente usou o tema A História Continua. E aí eu falei assim: tá, já que você está doando o livro, a gente vai doar o título, né? Que é o tema que nós usamos com vocês pela primeira vez na nossa carreira. E aí vai ser o tema A História Continua. E aí no dia 15 de dezembro agora, a gente vai lançar o livro lá na Igreja Central de Cuiabá. E eles estão levando nossos pais para fazer esse lançamento lá, com muito carinho, assim. Aí o Margem Norte está indo, os Meireles. E aí isso tudo virou uma coisa muito grande. Porque Exatamente. esse lançamento desse livro, ele cabeçou, então, o nome da turnê que a gente Turnê. vai estar fazendo agora esse fim de ano inteiro pela região centro-oeste, E norte do nosso país. chamado. A história E continua. o livro era só o que faltava para completar o ministério como um todo. Então, Pois né? é, Então, Binal. Porque, cara, vários braços ali, né? Como você comentou, e fechando. Agora, um ponto que eu achei muito legal que o Darson falou aqui, que não é só cantar, né? Não é só falar, não é só. Isso tudo vem, e a gente percebe isso através das músicas de vocês, quando vocês estão aqui conversando com a gente, falando, né, da vida de vocês.
É algo que vai muito além daquilo que vocês estão na frente mostrando. Vem atrás, vem na vida de vocês, que a gente está acompanhando aqui, né? Essa cumplicidade, essa busca de Deus. É o que a Bíblia diz, sem amor, né? Sem Deus na nossa vida, a gente é como um sino que só faz barulho e não vai para frente, não faz mais nada. Mas a gente vê através da rádio mesmo, a gente acompanhando lá testemunhos através das músicas de vocês, e a gente vê realmente que é reflexo de um ministério que tem realmente como base Deus na vida de vocês, é o que a gente tem visto, e acredito que é realmente isso que vocês têm vivido, né? Deus seja louvado. Amém, amém. Glória a Deus por isso. É apenas para isso, né? A finalidade é essa, né? Nós somos semeadores. Essa é uma função, isso aí é bíblico, né? Lá Jesus falou, né? Ó, vocês vão lançar, vão estar semeando. Quem vai colher sou eu quando eu voltar. Então a gente está tentando fazer. Nós não somos perfeitos, temos nossas imperfeições, defeitos, mas a gente tem sempre buscado semear, né? Com os talentos que Ele nos deu, né? E esse talento que Ele nos deu, a gente tem tentado fazer o que aqueles que multiplicaram fizeram, né? Quando Ele entregou lá os talentos, a gente tenta multiplicar ao máximo que nós pudermos para potencializar, né? A gente não sabe, a gente fala, tudo que nós fazemos é para 1 ou 1 milhão. É a mesma coisa, é a mesma intensidade. Eu fico imaginando essa vida ministério, né? Porque assim, vocês são artistas, então, e não tem nada errado nisso, né? Essa sensibilidade artística, essa criatividade artística, ela é um dom de Deus. Sim. Então, tem o lado do artista, um exemplo assim, vocês estão, né, tocando, e aí você vê que as pessoas estão cantando junto uma obra artística de vocês. Isso é uma realização também, né? Sim. Agora, eu imagino que, embora tenha essa realização do artista, do músico, do cantor, entender que aquela música chegou e tá cantando junto, cumpriu aquele objetivo como música, muito legal. Agora, quando vem uma história como essa que o Abinal tá contando, que às vezes aparece na rádio e aparece com certeza na rede social de vocês o tempo todo, alguém que foi extremamente tocado espiritualmente, tocado pelo Espírito Santo, e a música de vocês foi essa ferramenta, aí eu imagino que não tenha pagamento igual a uma coisa como essa, né? Não tem. Eu acho que pra mim é muito claro isso. Quando acontece esse tipo de coisa, e é muito, muito incrível quando acontece quando a gente vai lá, né? Por exemplo, a gente tava no Amazonas naquele dia, aconteceu isso, a gente tava em Cuiabá. Todos os lugares que a gente vai tem alguma história muito específica que alguém vem contar, né? Histórias que a gente fica assim, meu Deus. Ali claramente a gente percebe que não é a gente. Eu acho isso sensacional. Exatamente. Porque a gente não tem esse poder de transformar a vida de alguém. Claro. A gente não tem esse poder de dar sentido à vida. Olha essa palavra, dar sentido à muito vida. forte. A pessoa encontra um sentido na vida por conta de uma canção. A gente não tem esse poder. A gente não tem. Então ali claramente a gente percebe que é Deus, né? E isso pra gente na verdade, coloca os nossos pés bem firmes no chão, assim, tipo, realmente é Deus. Porque se fosse a gente, isso não teria acontecido, né? Quando acontece isso, esses testemunhos, eles fortalecem a nossa fé de que o que a gente faz não é por nossa causa, porque a gente não tem esse poder, a gente, como o Darcy mesmo disse, a gente é todo falho, todo pecador, é Deus. Então, assim, sempre que quando você é tocado por alguma música nossa, tenha certeza que é o Espírito Santo que está tocando você, porque não é pela gente. Nós somos meros instrumentos, pincéis quebrados, né, que o autor vai, cola ali e usa para fazer uma bela obra de arte. Mas, embora não seja da gente, não é a partir da gente, mas é um tremendo de um privilégio poder ser instrumento de Deus para isso. Com certeza. E sabe o que é mais legal? Não importa o que você faça, né? Tipo, é só se colocar à disposição que ele vai usar, né? Que Deus vai completar. Exatamente. As coisas que Deus deixou, Deus ele deixou para todos. Tudo que ele deixou foi para todos. A gente estava falando, conversando com o Lucas, de sermos, por exemplo, bondosos, né? De, assim, toda a ação que vai fazer o bem a alguém, ela está disponível para todas as pessoas. Então, se você se colocar à disposição de Deus, ele com certeza vai usar você de alguma forma. Sim. Vai usar por quê? Porque está disponível para todos. É o sol que ele deixou para todos, né? Eu acho muito legal as coisas que Deus faz, porque são coisas assim aparentemente simples,
né, por estarmos convivendo, mas que são coisas essenciais. Eu que sou com o Lucas, nós somos do Amazonas, o que se vê no Amazonas é água. Agora tá na seca, mas lá o Eu que ia mais até se vê é perguntar água. como é que estavam as coisas assim, É. que vocês estavam sentindo as coisas lá. Não, tá tranquilo lá. Tá seco lá também, mas só que lá ele já vive meio que independente de cidade, então eles já vivem bem tranquilos, né? Tem muito peixe lá para eles comerem. Mas assim, eu lembro que eu morando lá, olhava assim, só via muita água, né? Eu pensava assim, nossa, olha só, Deus criou a água, que na minha concepção, algo simples, né, disponível ali, porém essencial para a vida, né? Totalmente. É. O que Deus faz é assim, são coisas simples, essenciais e disponíveis. Agora, quando você se coloca à disposição, aí fecha o combo. É Deus e você e fecha, aí vai embora. É. E é uma pena que muitas vezes a gente tem uma resistência muito grande, né? Sim. Para se colocar à disposição de Deus. Vocês estão falando de coisas aqui que parece que vocês já conseguiram evoluir e fazer isso com muita naturalidade, mas são coisas que vão bloqueando o evangelho de ser pregado. Então, né, ponto, vocês falaram assim, não, a gente quando tá compondo, a gente tenta colocar o nosso ego de lado. E aí aproveitar a ideia do outro, deixar a ideia do outro ser legal e tal. Isso é dificílimo pro ser humano, né? Só com a ajuda de Deus. É né? só, Fora porque a gente Fora quer o quê? Não, eu vou deixar a minha É, marca. Sou eu que tive essa ideia. Tal. A gente acha que a gente é alguma coisa, Sim, né? sim. Cara, é o Espírito Santo, assim, a gente fala muito isso, porque a gente tem dificuldades como qualquer outro ser humano. A gente fala aqui das coisas aqui, mas a gente não é o posto de perfeição Não psíquica, não, gente. Não A gente mesmo. tem os nossos problemas. Mas quando a questão é o ministério em si, parece que Deus trabalhou durante todos esses anos no nosso coração, assim, pra gente, assim, não frear a obra dele. Uhum. Assim, é como se a música é um presente que ele nos deixou e ele vai atuar através disso. Então a gente não pode de maneira alguma colocar algum empecilho, ser pedra de tropeço na música em si. Jamais. Então quando a gente está na música, a gente está no nosso ministério, que é a música, a gente deixa tudo de lado, a gente busca isso. Não, nada de mim, foco é aqui, é isso, são as pessoas, né? E a gente tem que trabalhar assim. Eu acho que é a forma como Deus vai trabalhando. Deus trabalha de forma individual com cada ser humano. Cada ser humano tem particularidades, dificuldades específicas, né? E Deus ele vai atuando. Basta se colocar à disposição, né? É um trabalho de uma vida inteira aí, né? Uhum. Com certeza. Verdade. Gente, eu acho que é isso, né? Podcast tem uma hora que termina. Pode parecer que não, mas tem uma hora que termina, né? Parece foi tão rápido, né? E conversamos sobre tanta coisa também, né? Muita E ainda tem muita coisa pra conversar ainda. A gente poderia conversar muito mais. Antes da gente ir, vamos falar sobre o que vem por aí. O que Boa. tem de novidade chegando? Nossa senhora, muita coisa. Vamos lá. Primeiro, a gente tá agora com um projeto, né, que se chama A História Continua. A História O livro. Continua é E um turnê. livro e turnê, mas é também um novo projeto, porque esse projeto, ele une Margem Norte e Os Meireles em um programa específico chamado A História Continua. Olha que Ele é um legal. novo projeto. Então, no ano de 2024, Teremos. nós trabalharemos, né, com esse projeto. Eu falei com a palavra errada, não foi? Não. Nós teremos esse estilo de projeto. Porque Isso. existem, né? Falando de forma presencial, né? Existem as pessoas que convidam Margem Norte para ir cantar, que é o nosso grupo. Às vezes convidam os Meireles. Esse é um projeto nosso, né? É a gente indo até os lugares. Por isso é Exatamente. turnê. Então a gente leva esse projeto, esse combo, né? Da história Exato. continua com o livro. Né? Isso, e que envolve o livro, né, envolve esses materiais. Então, esse é um projeto específico de acessibilidade Sim. para as igrejas, né? Porque enfim, por conta dos custos, nós vivemos da música, as nossas agendas geralmente são agendas de eventos maiores, né? De associações, dentro da Igreja Adventista tem associações, uniões, que são Os escritórios que administram a igreja nas regiões. Exatamente. Então, quando um escritório desse, né, ele faz um evento, ele traz várias igrejas para um só local. Mas às vezes a gente tem dificuldade de acesso à igreja local, aquelas pessoas que não teriam de uma outra forma. Então, o projeto A História Continua, ele será esse projeto acessível para a igreja. Então, a gente vai organizar. Gente, vamos escolher agora Qual região do Brasil? qual região do Brasil. Essa primeira, por exemplo, agora Exatamente. será centro-oeste e Isso. norte ali. A gente custeia
todo esse projeto, verifica os custos e a gente agora compartilha com a igreja, porque é muito mais fácil para a igreja custear apenas uma parcela do que pagar cachê, as viagens, as hospedagens, enfim, é muito custoso. Então, esse projeto, A História Continua, é mais um projeto que nasce agora também, né? De tudo que nós já fazemos, né? Aí também o lançamento do livro, A História Continua, parte 1, né? Parte 1. Que chega até nessas igrejas menores, né, Exatamente. comunidades menores, onde nunca imaginavam, né? O Margem Norte está aqui Isso. junto com a gente, olha, que Exatamente. legal. Sim, sim. Então ele tem essa fantástico. proposta. E incentivar ministérios novos Exatamente. também, dentro das comunidades, É a dentro principal das igrejas. proposta. Exato. Ela- Um dos nossos, né, a gente não usa playbacks, por exemplo, né? Porque a gente tem essa proposta também de influenciar a igreja a ter o seu ministério de música, a ter a sua banda, né? De ver como é envolvente você fazer algo completamente ao vivo. Então, tudo isso vem nesse combo para a gente dar esse apoio à igreja local. É o que nós podemos fazer, né? É o que nós E podemos aí tem os lançamentos, né? Temos algumas coisas para lançar no próximo ano, algumas colaborações, né, que faremos, alguns projetos. Ano que vem é ano de adoradores, né? Então, também. Sim, bastante. estou ansioso para isso, né? Exatamente. estamos Adoradores, ansiosos. Acústico Novo Tempo, volume 2. Exatamente. Amém? A gente Amém. vai lançar um álbum muito legal. Vou dar um spoiler, né? Pode dar. Você vai se chamar Hymns, né? Que são alguns hinos do Inário, só que do nosso estilo, né? A gente fez isso, de certa forma, com Falar com Deus ali, deu muito certo. Que legal. A gente vai pegar alguns outros hinos e lançar um álbum com essa temática, né? Mais indie, mais folk, né? Com o nosso estilo. E tem álbum também dos Meirelles, o primeiro álbum chegando, né? A gente ainda nunca lançou um álbum completo. É. Não? Não. Nós somos EP Nós somos EP somente. A gente vai lançar um álbum. É que é a moda dos jovens hoje. né? É, exatamente. Não tem mais Tem o disco. CDzinho, o disco, né? Eu sou, cadê o encarte? E também de spoiler, a gente também tá preparando um documentário também da nossa Boa, história verdade. para ser gravado lá no Lago do Cara, Acará. muito bom. A gente vai gravar em abril de Que 2024. Quando a legal. gente Vai vê estar no essas- Interplay? Então, Boa. podemos reunir. Reunião depois. E quando a gente vê essas imagens ali dos clipes que vocês Exato. fizeram do pai, né, e a Aham. simples oração, a gente quer ver mais. A gente quer Isso. mais de lá da região. Como é que é? Tem uma igrejinha, né, lá Exato, também, que sim. seus pais É. congregam. à beira Exato, do então rio. assim, uma coisa é a gente contar essa história, mas esse documentário vai reunir além da nossa história, Depoimento. vai reunir depoimentos. Uma coisa é eu falar assim, olha, e aí o irmão lá estava com dúvidas e as dúvidas dele não foram sanadas na igreja que ele estava frequentando. E aí ele falou assim, então eu vou lá com os adventistas para saber. Outra coisa é ele falar assim, olha, eu estava escondido, esperando o meu pastor chegar, porque eu estava com vergonha de trazer para ele essa temática sobre o sábado. E aí eu fiquei escondido, esperando ele escondido no mato. Quando eu vi ele passando, eu chamei ele escondido para ele não me expor. E foi aí que eu conversei com ele e falou assim, olha, eu não posso te ajudar. E aí foi quando eu disse, então eu vou atravessar o rio e vou perguntar naquela programação que você tem dos adventistas. É diferente da pessoa contando, por quê? Porque aconteceu com ele, né? Ele está contando a história dele. O documentário ele traz essa proposta. Gente, nós amamos o evangelho e tudo que nós podemos fazer para que essa mensagem chegue, nós faremos. Amém. E nós só temos uma vida e nós só temos a nossa vida. Então, a gente vai usar e sugar tudo que nós pudermos na nossa vida para levar Jesus para as pessoas. E pra fechar essa ideia do documentário, tem uma música muito antiga que o nosso tio, que foi um dos primeiros adventistas do Lago do Acará, escreveu lá Quando ele 30 foi e poucos anos exatamente. atrás. Eles sempre cantavam, essa música representa muito para a chegada do evangelho naquele lugar. E a gente vai gravar e lançar. Essa É uma música muito linda, assim, você ouve e fala, meu Deus do céu, sério, 30 e poucos anos atrás Exatamente. escreveram isso lá no interior do Amazonas. E a gente vai lançar Que também legal. na gravadora do Novo Tempo. Tem muita coisa, né? Bom, e é isso, dá um máximo, né? Igual o apóstolo É. Paulo, combati o bom combate, né? guardei Antes de guardar a fé, já... antes de guardar a exatamente. fé, fazer o que foi possível. Não, Que e Deus legal, vai muito cuidando bom. da gente, é muito legal. Bênção demais. Obrigado por vocês terem vindo, compartilhado com a gente. Voltem mais vezes, viu? A gente Vamos, com agradece. E até se quiserem ver mais do Margem Norte, clube do Margem Norte não, também, né, do Margem Norte, mas dos Sim. Meirelles, Clube da Música. Isso. Vamos já marcar aí para estarem lá no Clube da Música também. Vamos aqui no marcar. Com Happy Hour. certeza. Gente, é uma honra. Eu falo isso porque eu acompanho o podcast. Jura? E aí- Olha lá, equipe, audiência. E aí eu vendo assim, eu já vim aqui, meu Deus do céu. E aí quando teve o convite, eu fiquei assim, cara, não vamos falar podcast. Eu falei, espero pena da gente.
Finalmente. Não, de jeito nenhum. Finalmente os humilhados foram exaltados. Exatamente, Mentira. chegou o nosso momento. Obrigado, viu, gente? Sou fã de Agradece. vocês. Que Deus abençoe e continue abençoando muito, realmente, esse ministério tão importante que vocês Amém, têm. amém. Tá bom? Obrigado. Abinalzinho, você tamo volta, junto. tá? Por favor. Volto, é só chamar que eu volto. Tô aqui do ladinho. Do ladinho ali, ó. Só pegar aquela ponte aérea Já era. do prédio de lá pra cá e chega. Tamo junto, Wagner. Valeu, Abinal. Valeu, gente. E obrigado a você também. Ah, não, antes de eu encerrar, tem presente. As podcasters ali, ó, já estavam achando que eu ia esquecer. Até eu ganhei um presente aqui. Sim! Ah, eu não acredito. Olha lá, ó, eu quero ver nas férias, no Amazonas, a sacolinha do Hope Hour lá, ó. Luquinha, mostra a tua. Eu vou estar na praia e vou postar uma foto, viu? Posta. Posta lá. Demais, gente. Gente, a minha barriga Tá por esse cheio que de tá coisa aparecendo. Tá cheio de coisa. Cheio de coisa boa, cheio de coisa boa. Olha só. Agora posso encerrar. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente se encontra aqui na nossa próxima semana com mais um Hope Hour especialmente preparado para você, que é a nossa audiência garantida sempre com a gente. Então fiquem com Deus. Não perde Anjos da Esperança, tá bom? Nesse sábado, às 8 horas da noite, a partir das 7, a gente tá junto aqui nesse Esquenta. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.